Nós estamos na série de mensagens sobre o avivamento. E nesta noite nós vamos falar propriamente sobre o avivamento na família. O avivamento que pode e que deve acontecer lá na tua casa, lá nos seus parentes, lá no seu ambiente, lá onde você vive, o avivamento. E nós temos como referência bíblica Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Essa narrativa, essa referência vem quase que no final da vida de Josué. Josué se coloca diante do povo, versículo 14, diz assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Continua assim o versículo: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15: se porém não lhes agrada a vocês servir ao Senhor hoje, a quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses do amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? Aí vem a firmeza e a narrativa de Josué: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Consegue falar isso hoje? Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou falar que nem o pastor Márcio fala, fraco. Vamos falar de novo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos anima, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá força. Nós podemos aqui falar dos diversos deuses que haviam no Egito. Muitos deuses que não passavam de um monumento, de uma estátua, de algo feito por mãos de homens. Mas nós servimos a um Deus, aleluia, não feito por mãos de homens. Nós servimos a um Deus que não está limitado a um espaço. Nós servimos a um Deus que não está limitado a uma situação de um lugar onde Ele está. Nós servimos a um Deus poderoso, santo, sublime, que habita nos céus e que ao mesmo tempo habita no meu coração e no seu coração. Tal é esse fato que os discípulos no caminho de Emaús, logo depois que Jesus Cristo foi morto, crucificado e colocado sobre a sepultura, e dois discípulos caminhavam para Emaús, e de repente um homem se coloca no meio deles, e eles começam a conversar e a falar, e aquele viajante diz assim: por acaso você é um forasteiro neste lugar? Você não sabe que Jesus Cristo, chamado Cristo, foi condenado, foi crucificado e morreu e está no sepulcro? E aquele homem, aquele viajante caminhou com aqueles dois discípulos. Quando chegaram no seu caminho, eles disseram: se fique conosco aqui, passe a noite conosco. E aquele homem aceitou passar a noite com aqueles discípulos. Mas quando chegou o momento de participar do alimento, Jesus Cristo toma o pão, abençoa e dá graças, e de repente Ele some. E os discípulos começaram a chorar entre eles e falar assim: por um acaso não ardia o nosso coração quando a sua palavra era falada pelo caminho? É este Deus que você serve. Não é um Deus que está limitado, não é um Deus que está apenas num lugar. Ele é poderoso.
Josué com sua família toma uma posição de servir ao Senhor. Mas nós estamos falando aqui de uma geração que vivia no tempo de Josué, que primeiro, vamos analisar essa geração. Josué nessa época tinha mais ou menos 110 anos. No versículo 24, no capítulo 24, no final, diz que ele morreu com 110 anos. Eu não sei quando, se foi exatamente quando ele estava já a ponto de falecer, não sei quando foi escrito propriamente. Mas o fato é que Josué já estava numa idade avançada. E aquela geração que vivia junto com Josué foi uma geração que parte daqueles homens e daquelas mulheres saíram do Egito. E quando saíram do Egito tinham menos de 20 anos. Olha só o que eu vou falar para vocês. Tinha menos de 20 anos. No deserto eles ficaram 40 anos. Então era uma geração que por baixo já tinha seus 70, 80, 90, 100 anos. Estou falando também de uma geração de homens e mulheres que nasceram no deserto. Porque no deserto também pessoas nasceram. Porque eles ficaram 40 anos. Parte dessa geração viu os seus avós morrerem no deserto. Parte dessa geração viu os seus pais morrerem no deserto. Uma geração que viu acontecer os grandes milagres e prodígios no meio do povo de Deus. Mas uma geração que achava e que concordava que boa parte das coisas que aconteceram no deserto não eram necessárias. Uma geração que quando viviam no deserto eram escravos. E que direito tem um escravo? Que direito tem um homem que para ele comer ele precisa trabalhar e ele não tem salário algum, ele é escravo? Essa geração que nós estamos falando aqui foi uma geração que vivia no Egito e que eram escravos, e que no Egito não tinham nada. Tudo que eles tinham eram dos egípcios. De repente, essa geração passa o Mar Vermelho, passa o Jordão e entra na terra prometida. A terra que mana leite e mel. Diz a palavra do Senhor, se você depois for ter curiosidade, leia todo o livro de Josué e você vai observar que essa geração não plantou vinhas, porém eles colheram. Essa geração não construiu casas, porém eles moravam em casas. Por quê? Porque eles tomaram posse da terra onde o Senhor falou que ia colocar por herança para eles. Eles tomaram posse. Então eles foram beneficiados daquilo que eles conquistaram. Uma geração que não lutou para conseguir os seus bens. E agora nós temos nessa geração homens fazendeiros, vamos assim dizer, porque eles ganharam terras. A terra foi dividida entre eles e as suas famílias. Então eles ganharam terras. De escravos, eles partem para ser donos do próprio lugar. Isso lhe parece fácil? Isso lhe parece cômodo? Isso lhe parece favorável? Estou falando de uma geração que viu as coisas acontecer, mas que não acreditava em nenhum Deus. Uma geração que se desviou fácil do Evangelho. Uma geração que se desviou fácil daquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Você imagina como que pode um homem que vive numa situação de escravidão? Quando você é escravo, você vai dar valor ao quê?
se você não tem nada? Quando você é escravo, você vai dar valor apenas ao alimento que vem sobre a sua mesa, a roupa que você veste, porque não tem mais nada. Tanto é que essa geração, eles tinham saudades das comidas do Egito. Essa geração, eles tinham saudades das cebolas, dos melhões, das carnes, dos figos. Essa geração, eles tinham saudades das coisas corruptíveis que lhes eram oferecidas no Egito. Esta mesma geração tinha saudades até dos sepulcros que haviam no Egito. Porque se você for ver esse livro, você vai falar, muitas vezes os israelitas estão falando assim para Moisés: Moisés, por um acaso não havia sepulcros no Egito para que nós pudéssemos morrer e sermos sepultados lá, e agora nós estamos nesse deserto e nós não temos nada? Uma geração que não reconheceu o que Deus fez. Mas Josué se coloca diante dessa geração, deste povo, e traz uma mensagem que vai impactar a vida deles, e por aquele período de tempo em que aquela geração viveu. Josué diz assim: eu não sei o que vocês vão escolher. Se vocês vão escolher servir a Deus ou servir os deuses que ficaram lá no Egito, os deuses que estão aqui sobre a nossa terra, eu não sei o que vocês vão escolher. Eu só sei o que eu vou escolher. E o que eu vou escolher hoje é que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido a sua condição? Qual tem sido a sua postura? E como o pastor Renato falou de manhã, a sua atitude, a sua persistência em adorar e servir ao Senhor. Ou você está apenas vendo os deuses desta terra? Você, tal qual aquela geração, nós atravessamos o oceano, nós mudamos a nossa fronteira, nós saímos do nosso país, aonde nós tínhamos uma condição confortável. Muitos de vocês aqui eram managers, professores, profissionais. Muitos de vocês aqui tinham uma condição diferente aonde viviam lá no Brasil. Tinham propriedades, tinham uma segurança profissional, podiam ir e vir sem ter medo de nada, tinham documento, tinham suas casas. Mas você rompeu e você atravessou o oceano e você chegou nessa terra, porque você acreditou que nessa terra há leite e mel, nessa terra há abundância de pão. E você está aqui. Agora você vive com medo, você faz o que você não gosta, você anda onde você não gostaria de andar. E se tudo isso fosse somente isso, ficaríamos até tranquilos. Muitas das vezes você anda o dia inteiro com medo, para que ninguém lhe perceba que você está andando nesse país. Quando você vê um carro diferente, um giroflex, qualquer coisa, você já treme de medo, porque você tem medo. Deus te chamou para essa nação, porque Ele quer que você escolha servir a Ele com alegria e temor. Algo que me traz a atenção, e aconteceu comigo durante um bom período, vivendo nesse país. Era uma situação que nós estávamos, e nós não tínhamos a condição de dirigir. E eu tinha que dirigir para ir de um lugar para outro, mas todos os dias
eu orava ao Senhor e falava assim: Senhor, faz com que eu seja invisível nestas ruas, neste país. Não me deixe que ninguém perceba que eu estou ali, porque eu não tinha uma condição favorável para estar ali. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado da tua vida. Deus todos os dias tem se posicionado diante de você e tem te dado um pouco mais, para que você o sirva com alegria. A condição de Josué foi tal qual para o povo de Israel. Escolham o que vocês querem. Escolham o que vocês querem. Mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Deixem as reclamações, deixem os choros, deixem as lágrimas da saudade do Egito. Vivam a condição aqui como se Jesus viesse amanhã e faça desse dia o melhor dia na sua vida, porque somente assim você vai conseguir viver. O que eu estou falando é que esse posicionamento de servir ao Senhor, ele só não valeu somente lá naquela época, ele vale para nós hoje. Estou vivendo um tempo de avivamento. Estou vivendo um tempo em que nós precisamos cada dia mais do Espírito Santo em nossas vidas. Amém ou não amém? Estamos vivendo num tempo que eu não quero mais ser como eu era antes, que eu não quero mais viver como eu era antes. Eu quero viver uma nova história na minha vida. Nós cantamos aqui, nós louvamos, nós queremos uma nova história, nós queremos fazer a diferença nesse país. Quando? Quando que você quer fazer isso? Quando que você vai se posicionar e fazer isso diante do Senhor? Quando acontecer uma catástrofe na tua vida? Quando acontecer uma perda muito grande na tua vida? Não, o tempo é hoje. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor se coloca diante de ti. Hoje há uma posição, há uma porta aberta, há uma situação nova para a tua vida. Mas você precisa abraçar. Você precisa aceitar ou não. E é exatamente isso que estava acontecendo. Juízes capítulo 2, e os versículos de 10 a 12, fala de uma geração. Aqui nós estamos falando de uma situação depois disso. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Versículo 11. Então os israelitas, olha só, fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. 12. Abandonaram o Senhor Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoravam vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração que fala muito em amor. Nós vivemos uma geração que fala muito que a gente tem que ser bonzinho, que você tem que falar manso. Mas nós vivemos uma geração que só fala, mas não vive. Uma geração que só diz, mas o amor está longe. Quer ver uma coisa? Quantas vezes faz que você de repente não liga para o seu pai, ou não liga para sua mãe, ou convida o seu irmão, vamos passar um tempo junto? Quanto tempo faz que você não se preocupa com aquele seu amigo, que você diz que ele é seu amigo, mas ele está nas drogas, ele está nos vícios, ele está numa situação difícil, e cadê o seu amor por ele? Você tem tanto, mas você não dá aos outros. Vivemos uma geração que o amor só está na boca, o amor só está nas palavras,
O amor só está nas curtidas. O amor só está em redes sociais. Temos muitos amigos, poucos abraços. Muitos amigos, poucos aconchegos. Muitos amigos, poucas pessoas próximas. Temos 1 milhão de seguidores, nenhum do nosso lado. Vivemos uma geração que, se acabar o Wi-Fi do lugar, e se der algum problema lá com a sua operadora de celular, você entra em pânico, porque você vive o tempo todo numa situação virtual, quando na verdade, eu e você não precisamos nada disso. Nós só precisamos de um contato e de um amigo e Deus na nossa vida. Você não precisa nada disso, sabia? Eu me lembro muito bem, e eu não sou tão velho assim, de situações na nossa vida que nem celular nós tínhamos. Mas não é porque não tinha tecnologia. Não, tinha tecnologia. Mas eu não era um médico, eu não era um policial, eu não era um cirurgião, não era um bombeiro. E por que eu tinha que ficar o tempo todo no ar? Nós desligávamos o celular e nós passávamos a noite inteira dando risada, conversando, adorando, louvando, ou íamos para os lugares. E isso traz saudades de um tempo que não me prendia uma tecnologia. Esta geração começou a viver uma realidade diferente, e Josué teve que se posicionar. Uma geração que fez a diferença. Mateus capítulo 11, versículos 16 e 17, aqui o próprio Jesus está comparando-nos. Aqui posso comparar esta geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. 17, nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. Uma geração que está indiferente com o que está acontecendo. Eu não sei qual vai ser o resultado da sua geração. Eu, porém, sei o que vai ser o resultado da minha geração. Eu não sei qual será o resultado da sua família, mas eu quero dizer o resultado da minha família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor na família, irmãos, pais, muitas vezes é falar para o teu filho assim: ó, hoje você não vai sair. Pai, mas você é quadrado. Eu não sei, às vezes eu sou quadrado, às vezes eu sou redondo. Eu acho que eu mudo de o tempo todo. Você é muito quadrado. Todo mundo está fazendo isso. Eu não sou todo mundo, eu sou só eu. Haverá um tempo, pai, que você vai ter que começar a fazer isso. Filhos, haverá o tempo que você tem que escolher assim: pai, hoje eu não vou sair, não. Hoje eu quero ficar com vocês. Hoje eu quero tirar o tempo com vocês. Porque nesse versículo que estava falando assim, uma geração que a gente até cantava, que a gente até dançava bem, que a gente até fazia bem, mas ninguém se emocionava com aquilo que nós fazemos. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão querendo somente saber o que isso vai dar. Eu não sei o que você quer e o que dê isso, mas o que eu digo para você é assim: se posicione diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor. Escolham hoje. Se posicionem hoje. Quando eu estou falando hoje, é o agora. Se coloque diante do Senhor e assuma uma postura. Irmãos, eu posso me lembrar dos grandes avivamentos que aconteceram na história da humanidade. Todos os avivamentos têm um único sentido: mudança de vida das pessoas. Avivar é mudar. Avivar é mudar de algo que já existia. Avivar é eu fazer uma situação diferente.
Então, se você busca o avivamento para a tua vida, se você quer que o avivamento esteja no seu lar, na sua casa, faça algo diferente. E o que é algo diferente? Se posicionar como líder dentro da sua casa, se posicionar como líder dentro da sua comunidade. Eu fico impressionado com algumas situações. A gente vive o tempo todo recebendo a palavra, recebendo a instrução, recebendo o que Deus gostaria que nós fizéssemos, e por uma situação tão simples, nossos jovens, nossos filhos são influenciados por pessoas que não têm nenhuma razão para estar do lado deles. Eu fico impressionado com isso. Eu fico impressionado com uma geração que muda de ideia muito fácil, que muda a direção muito fácil. Mas espera aí, você não estava indo para o norte? Mas agora estou indo para o sul. Nossa, mas mudou assim, o que aconteceu? Sei lá, está todo mundo indo para o sul. É mesmo? Todo mundo está indo para o inferno, e você também. Todo mundo está entrando no caminho errado, e você também. Todo mundo está fazendo isso, e você também. Assim aconteceu com os jovens que foram levados para a Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Eles resolveram não fazer o que o povo fazia. Resolveram se separar e não participar do manjar do rei. Uma posição, uma postura. Escolham a quem servais. E eu me coloco aqui e começo a observar a situação do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, de 1 a 10. Irmãos, Jonas recebeu uma missão. Você recebeu uma missão, amém? Quantos receberam uma missão, amém? Amém? Você, assim como eu, assim como Jonas, recebeu uma missão. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez com uma ordem. Deus, na primeira ordem, falou para ele: vai para Nínive, prega a palavra. E Jonas fez tudo, menos ir para lá. É o versículo 2 mesmo, desculpa. Vá à grande cidade de Nínive, pegue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Versículo 3. Jonas, dessa vez, obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas, o que diz ali? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Eu fico impressionado com essa passagem. Deus entregou uma palavra para Jonas, para que ele fosse à cidade de Nínive e pregasse sobre aquela cidade, porque eles seriam destruídos depois de 40 dias. Jonas fez de tudo, menos ir para lá. Mas veio a palavra do Senhor de novo, e ele teve que ir lá e pregar. Só que Jonas, às vezes, é que nem eu estou pregando para você, eu estou falando para você, mas eu estou apostando que você não aceite aquilo que eu estou falando. Não é assim que acontece às vezes com a gente? Eu falo para você, mas não faz isso. Eu estou querendo que você não faça aquilo que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu quero que você se dê mal. Porque eu quero que você... Era isso que Jonas estava fazendo. Ele pregou a mensagem sobre os ninivitas, mas ele não queria que eles aceitassem. Algo em comum? A gente sabe, a gente prega, mas assim lá no interior eu falo: tomara que esse cidadão não se arrependa, porque eu quero mais é que ele se arrebente. Tomara que ele não siga essa situação, porque eu quero que ele, porque ele merece passar por isso. Eu, às vezes, sou muito vingativo
Eu não gosto do irmão porque o irmão não tem cabelo. Eu não gosto do irmão porque o irmão tem cabelo. Eu não gosto do irmão porque o irmão é alto, baixo, gordo, magro. Eu não sei, eu não gosto do irmão. Você não gosta do irmão por quê? Não sei, eu não gosto. E eu não quero que ele aceite essa palavra. Jonas foi assim, irmãos. Ele nem conhecia o povo. E ele já queria que esse povo fosse destruído. Você nem conhece o seu vizinho, você nem conhece o seu parente, você nem conhece o seu amigo lá na universidade, você nem conhece a pessoa com quem está relacionando e você já quer que ele vá para o inferno. Deus te colocou numa posição de atalaia. Você é portador da palavra do Senhor, você é o homem que Deus colocou naquele lugar. Muitas das vezes o pastor Saulo não vai estar lá, eu não vou estar lá, mas você está lá. Você é o porta-voz de Cristo. Você é a pessoa que Deus quer usar. E você quer o quê? Eu quero que esse danado se arrebente mesmo. Por quê? Porque a gente não acredita que ele vai se converter. Mas a cidade de Nínive, é o versículo 5, proclamou 6. No 5 os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do menor ao menor, vestiram-se de pano de saco. Versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, o próprio rei se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. 7. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de todos os seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa da sua ira e nós não sejamos destruídos. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. A gente quer que o nosso inimigo seja destruído, mas o Senhor não quer. Eu quero que aquele vizinho que tanto me incomoda, que não deixa eu parar o carro na frente da minha porta, seja destruído, mas o Senhor não quer. Você quer que aquele teu amigo que te passou a perna, que de repente pegou a sua namorada ou sei lá o quê, mas o Senhor não quer. O Senhor quer que você leve para Ele a sua mensagem, e Deus vai ter misericórdia dele. Deus vai entrar com providência na vida dele. Se nós queremos o avivamento na nossa igreja, nós devemos ter compaixão pelas pessoas e nos posicionar diante do Senhor. Talvez hoje você pensou em escutar qualquer coisa, menos isso. Mas o que eu tenho para dizer é para você assim: a posição de Josué é uma posição de mudança. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. Não adianta a gente achar e querer viver de crente ou se fazer de crente. Haverá um tempo, e esse tempo é agora, que nós precisamos nos posicionar como verdadeiros adoradores. O diabo não brinca. O inimigo não está brincando. Todos os dias almas são lançadas no inferno. Todos os dias morrem pessoas sem ter a salvação. E o que eu estou fazendo? E o que você está fazendo? Tudo para você não dá. Você acha que não tem condição, é muita coisa, viu, pastor, é muita coisa, estou muito atarefado. É mesmo, meu irmão? Nem uma pausa na semana você dá, nem no grupo pequeno você vai. É muita coisa, pastor, sabe? Eu saio cedo e volto tarde, é mesmo? E eu faço o quê? Eu também faço a mesma coisa. Mas Deus quer que você se posicione diante dele. Deus quer que você seja testemunha dele. Deus quer que você se coloque, e coloque a sua família, e coloque você diante dele, e fala assim: Senhor, eu não sei os outros, eu não sei o meu vizinho, eu não sei o meu parente,
seguinte: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nem que seja a última coisa que vai acontecer na tua vida. Eu não sei quando que eu vou pregar aqui de volta, mas eu estou dizendo para você agora: o tempo de buscar ao Senhor é hoje. Talvez amanhã a gente não tenha essa oportunidade, talvez amanhã eu não possa falar isso para vocês, mas hoje é o tempo que Deus escolheu para nós, e Ele quer que nós passamos por esse tempo sendo um atalaia, sendo um portador de bênção, sendo um portador de alegria. Ou você está somente querendo caminhar um dia e querendo que Deus destrua toda a cidade de Nínive? Não. Seja o portador de boas novas e leve aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Fique em pé por um momento. O verdadeiro avivamento só acontece quando eu mudo a minha direção.